Obrigado, Matheus, pela oportunidade de estar aqui apresentando, pelo convite e tudo mais. Hoje eu vejo que tem bastante ex-colegas do que eu trabalhei, outras empresas, ex-professores também. Então, só que meu foco dessa apresentação vai ser para os novos alunos, para os alunos, né? Para eles terem uma perspectiva de como é o setor elétrico, tanto do Brasil quanto da Europa, como funciona. Então, basicamente, eu montei essa agenda, vou fazer uma apresentação pessoal, vou falar um pouco de como funciona a organização geográfica do, do Brasil e da Europa, as instituições do sistema elétrico, matriz energética, sistema de transmissão, os desafios dos setores, para mim, que é, no caso, o principal, e abrir uma sessão no final de pergunta e resposta. Então, basicamente, como já disse o Matheus, meu nome é Igor dos Prazeres, eu tenho 30 anos, sou engenheiro eletricista, no qual me formei na UERJ. Durante o tempo de UERJ, eu também fiz parte do I3E, então eu fui vice-presidente, presidente, tesoureiro, secretário. Fundei o PES, o Power and Society, e o IAS, que é de industrial, né, na UERJ, e fiz pós-graduação na Universidade Católica de Petrópolis. Em paralelo, esse momento de estudo e de voluntariado que eu tive, eu fui técnico de operação na Light, trabalhando no centro de controle. Depois disso, fui técnico de operação na NTS, é uma empresa do sistema de gás natural. Então, eu operava a malha de gás natural do sudeste do Brasil. Após isso, me formei, tive minha primeira oportunidade na empresa Ternium, que fica no Rio de Janeiro também. Eu fazia, no caso, trainee, né? Mas eu trabalhava no setor de pré e pós, seria mais ou menos isso, da termoelétrica que eles tinham. Em seguida, fui ser engenheiro de operação no ONS, onde pude trabalhar por 2 anos, na sala de controle também. E desde 2023, dezembro de 2023, ou novembro, vim para a Alemanha, onde eu trabalho na TSNet, no qual eu também sou engenheiro de operação. Então, mantive, como todo meu, meu processo de trabalho, como engenheiro de operação, e aqui eu faço o mesmo. Só que aqui eu trabalho mais no nível de planejamento, não de tempo real, como era no ONS. Então, começando, primeiramente eu gostaria de dar uma ideia de como funciona a organização geográfica, tanto da Europa quanto do Brasil. Então, o que é a União Europeia? A União Europeia são países unificados, que eles têm o mesmo comum de evolução, tanto econômica, política, energética e tudo mais. Então, são 27 países membros, com uma população de 448 milhões e uma área total de 4,4 bilhões de quilômetros quadrados. Já o Brasil um estado, 26 estados, com o Distrito Federal, todos já conhecem, com a população de 212 milhões e uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O que eu quero dizer? Não parece, mas Brasil é maior do que a Europa em si, em questão de área. Então, é isso que torna o nosso país tão único. Único, difícil com muitos desafios, né? E o que torna a gente como profissionais muito qualificados para trabalhar fora do Brasil. Então, gostaria de fazer um paralelo aqui. Tem site que é The True Size, você consegue gerar o tamanho do Brasil corretamente, sem a perda devido ao mapeamento, né? Então, nesse site você consegue ver essa diferença. O sul do Brasil, ele vem de Lisboa e vai até próximo de Moscou. E, pelo outro lado, você quase chega na África, pode chegar em Marrocos, chega em Turquia. Então você vê que a área do Brasil é tão grande quanto o continente europeu inteiro. Eu separei aqui umas comparações, por exemplo, a Alemanha, a Espanha, a França, e são tamanho de estados nossos. Então, isso é uma vantagem dos países europeus, porque eles têm uma área menor para você aplicar sua política, suas estratégias e tudo mais. Eles já possuem, devido ao tempo de existência, uma grande verba, então eles são países ricos, então que facilita muito a operação deles, né?
Então, primeiramente, eu vou sempre trazer um paralelo do passado até o presente. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, muitos acho que estão na faculdade agora, não assistiram o apagão de 2021, mas o apagão de 2021 nada mais é do que um racionamento brasileiro, no qual foi entre junho de 2021 até março de 2021, perdão, de 2001 até março de 2002. A causa foi uma escassez hídrica combinada com a falta de planejamento e investimento do setor elétrico. E isso levou ao colapso. Então, nada mais é que a matriz elétrica de 2001 era em torno de 90% somente hídrico. Então, devido à escassez hídrica, não tínhamos energia suficiente para manter a operação do país. Basicamente isso. Esse racionamento impactou cerca de 32,3 milhões de residências. Então, naquele momento, o governo ele decidiu fazer cortes estratégicos de energia de em torno de 20%. Isso foi durando por 9 meses. E devido a esse evento, sempre, na minha concepção, sempre um evento como esse traz alguns resultados. Então, para a gente, teve em 2004 a criação da EPE e a criação do CCE, já existia a ANEEL, já existia o ONS, mas sempre um evento como esse, ele traz alguns resultados. Falar um pouco de cada uma delas. Eu não estou citando aqui a MME, de Ministério de Minas e Energia, de política, porque vou trazer mais para a parte técnica mesmo e operacional. Então, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela define, basicamente, é um resumo, define regras técnicas, comerciais e econômicas para todo o setor elétrico e garante que o fornecimento de energia elétrica no Brasil seja seguro, eficiente, contínuo e com preço justo e de qualidade. A EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, projeta a expansão da geração, transmissão e demanda de energia. E também fornece dados de demanda, carga, oferta energética, matriz energética e muito mais. Então, a EPE foi a grande criação depois desse racionamento, porque o que mais faltava era esse planejamento. E a EPE, desde então, vem fazendo um trabalho, na minha concepção, muito extraordinário e muito bom. Temos a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, no qual ela registra e liquida contratos de compra e venda de energia elétrica, calcula o que cada agente deve pagar ou receber mensalmente. Agora, falar do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, no qual eles possuem 4 centros de operação. Temos o Sul, o Sudeste, o Nordeste e o Norte Centro-Oeste. E também, compartilhando o Norte e Centro-Oeste, temos o Nacional, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Norte e Centro-Oeste, no qual tive grandes experiências como blackout e tudo mais, então foi um momento muito bom na minha carreira. Ok. Então, agora vou trazer um pouco de um caso da Europa, o caso Eemsland, que foi em 2006. Em 9 de novembro de 2006, aconteceu um blackout na Europa, devido... Tem um contexto anterior. Aqui, essa linha azul é o rio Ems. Então, nesse rio Ems, sempre tinha um cruzeiro, no qual ele vinha do sul até o Mar do Norte, e fazendo esse cruzeiro, quando o cruzeiro passava entre essas duas linhas deviam estar sempre desligadas por questão de segurança. Então, nesse dia, por falta de contato entre os outros, agora eu vou dizer, os outros operadores, né, outros ONS que tinham na Europa, ocorreu um desligamento de uma linha, de outra linha, e em seguida teve desligamento de sequência de outras linhas. Então, a causa foi o desligamento manual da linha Comfort Deal Weissenhut 380, 380 aqui, pessoal. Então, teve o desligamento primeiro dessa linha Hut, que é a vermelha. Então, desligar essa linha, em seguida, desligar a outra linha, o fluxo da linha que tá em preto foi elevando, que é lá no Berg, Wernhendorf, ela foi elevando até o momento que teve o trip dela. Quando ocorreu esse trip, 15 linhas de transmissão desligaram devido à sobrecarga e aproximadamente 10 milhões de pessoas ficaram sem energia. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Ocorreu o desligamento, basicamente, desse corredor aqui de linhas.
no qual dividiu a Europa em 3 frequências. A, a região oeste ficou com a frequência em torno de 59 Hz, aqui na Europa é 50 Hz, né? A região azul ficou com a frequência também abaixo de 50 Hz, e a região verde ficou com a frequência acima de 50 Hz. Podemos ver a razão disso, que a parte verde, no momento anterior do desligamento da linha, ela estava exportando energia para as outras regiões. Então, como ela tinha uma geração maior, a frequência permaneceu acima, e as outras, por falta de importação de energia, ficou com a frequência abaixo. Então, teve esse caso em 2006, o que é muito famoso aqui na Europa, e ele gerou a criação de instituições, como o Brasil teve a EPE, na Europa teve outras instituições, como foi a ENTSO-I, que ela foi criada. Temos também a criação do Centro de Coordenações Regionais, para evitar essa falta de comunicação, e a Acer, a Nemo também foi criada depois, se não me engano, mas foi por outro motivo, e os operadores nacionais dos sistemas. Sempre quando eu vou falar deles, vou falar como TSO, que é Transmission System Operator, que para mim fica mais fácil. Não. Sempre que eu falar TSO, eu estou falando dos ONS de cada país da Europa. Então, falando um pouco dessas instituições da União Europeia, tem a ACER, que é a Agência Regulatória de Cooperação de Energia, no qual ela regula e fiscaliza o mercado energético da União Europeia. Também tem como foco garantir a segurança e transparência do mercado. A ENTSO-I, que é a rede europeia de transmissão do sistema de operação, ela desenvolve regras técnicas de operação, mercado e segurança, e também cria o código de rede. O que seria esse código de rede? Seria uma nivelação de informação que cada TSO deve utilizar. Então, eles têm que seguir a mesma lógica técnica para cada país, para todo mundo, como pode dizer, está no mesmo barco, todo mundo trabalhar da mesma forma. E também garantir uma operação segura, eficiente e integrada do sistema elétrico europeu. Também temos o operador do mercado elétrico, que é o NIMO. Eles operam o mercado diário e intradiário de energia elétrica, day ahead e intraday, e calcular o preço de energia, o Max Klein Price. Então, nada mais é do que o NIMO, ele pega informações das TSOs, de outros órgãos, unifica isso e precifica. Então, falar um pouco dos operadores nacionais dos sistemas, os TSOs. Podemos ver aqui na Europa, cada país tem o seu operador, exceto a Alemanha. A Alemanha possui 4 operadores, por ser um país grande, também teve muitos momentos históricos que o país estava dividido e tudo mais. Isso foi se evoluindo até o ponto de hoje de ter 4 operadores nacionais. Então, qual a responsabilidade de cada TSO? Operar a rede elétrica de transmissão, alta tensão, manter o equilíbrio entre geração e consumo, no caso da frequência, né? Planejar e investir na expansão da rede, gerenciar interconexões internacionais, então, essa fluxo de energia entre o país e o outro, tem que coordenar, coordenar com RCC, com os NEMOS e outros TSOs, e fornecer dados e suporte à ENTSO-I. Então, basicamente, esse é o serviço muito similar com o ONS, né? Só que aqui ele cai no âmbito muito mais internacional, né? No dia a dia. Agora eu vou falar um pouco sobre os RCCs, que é o Centro de Coordenação Regionais, no qual eu trabalho nessa aqui, que é a TSNet, que ela fica em Munique, na Alemanha. Nós possuímos mais 6 RCCs, tem a responsabilidade de fazer o modelo comum de rede. Cada RCC trabalha no nível de planejamento. Então, imagina que cada país tem sua rede, elas estão interconectadas no tempo real, tudo certo, mas para fazer o planejamento tem que ocorrer uma simulação, né? Então, cada país tem responsabilidade de fazer os IDMs, seria modelo individual de rede, então eles fazem o modelo deles, enviam para nós, e nós fazemos essa fusão de modelos de toda a Europa e temos esse modelo comum, no qual toda a rede da Europa é conectada, como é na realidade. Também somos responsáveis por coordenação de planejamento operacional. O que isso quer dizer? Um país vai ter uma manutenção numa linha, só que essa linha ela é muito próxima de outro país.
e isso pode afetar o outro país. Então, nós temos que fazer reuniões semanais, coordenando todos os serviços para ver se todos os países estão de acordo com o serviço do outro. Então, basicamente, todo mundo tem que estar alinhado. Também temos a coordenação de cálculo de capacidade, que é referente ao mercado, né? Então, esse fluxo de limite de fluxo de energia que um país pode enviar para o outro sem ter sobrecarga. Então, e tudo isso também afeta a precificação. Então, também nós temos um serviço referente a isso. A adequação de curto prazo, qualquer desarme de usinas ou falta de energia no país que não estava previsto, nós temos um programa que sempre verifica e analisa isso. Caso a gente veja que vai ter um problema a curto prazo que eu digo de dia, que a gente fala como é D+1, um dia à frente, até 7 dias, até uma semana. Então, nós sempre ficamos analisando e vendo se tem algum déficit, algum gap de energia na Europa, em um específico país. Caso tenha, um outro tem que auxiliar eles. E, por último, mas não menos importante, análise coordenada de segurança. Como nós trabalhamos com day ahead, intraday, então nós sempre verificamos e fazemos cálculos de fluxo de potência no dia anterior, para verificar como está o sistema no dia seguinte. Caso tenha overload, sobrecarga e problema de tensão, geração e tudo mais, no dia anterior a gente já vai fazendo essa análise e procurando soluções para que no tempo real tudo já esteja operando sem sobrecarga e tudo normal. E também fazemos isso no intraday, que é o intradiário, né? Hora a hora. Então, todos os horários nós fazemos esse cálculo de fluxo de potência para enviar para os TSOs e eles avaliarem se é necessário tomar uma medida ou não e tudo mais. Ações corretivas. Perfeito. Então, acho que agora vocês entenderam um pouco sobre como funcionam as instituições do Brasil, na Europa, como funcionam os TSOs e tudo mais. Então, vamos falar um pouco sobre matriz energética. Eu encontrei esse mapa é um pouco desatualizado, que ele é de 2021, mas eu acho que ele exemplifica bem como é distribuído por estado a principal fonte de energia. Atualmente, nossa matriz energética ela é 44% hidráulica, 14,5% térmica, 14,5% eólica, sendo que a sua grande maioria é de micro e mini geração, MMGD, e solar. Os 5 maiores estados que mais produzem energia, capacidade de geração, são São Paulo, Minas Gerais, Pará, Paraná e Bahia. Então, essa imagem, ela exemplifica, demonstra como é dividido a nossa geração no Brasil. Então, temos o Nordeste com bastante eólica, solar, temos o Sudeste e o Sul, e o Centro-Oeste com bastante hidrelétrica. Não temos tanta geração aqui perto do Acre, da Amazônia, mas possuímos aqui no Norte, aqui no Pará, bastante geração hidrelétrica. Então, aqui podemos ver, no Norte, bastante geração hidrelétrica. Aqui estava até, nesse dia que eu tirei eu peguei essa imagem, estava gerando pouco, mas pode gerar muito mais que isso. Nordeste, nós temos as eólicas. No Sudeste e Centro-Oeste, a hidráulica, mas podemos ver que a termoelétrica ela é com bastante geração também. E no Sul, a hidráulica também tem a sua presença. Aqui também explica um pouco mais dos fluxos, das linhas de transmissão, DC e tudo mais, mas eu vou explicar isso um pouco mais quando eu falar de linha de transmissão. Então, alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar para vocês. Entre 2004 e 2023, a capacidade hidráulica instalada saiu 69 gigawatts para quase 110 gigawatts, equivalente a 49% de participação total da potência instalada em 2023. Desde 2024, a participação de fontes renováveis na matriz elétrica se manteve acima de 75%. Isso aí, como pode dizer, tem muitos países que tentam chegar a esse valor e nunca conseguem.
Então, o Brasil está desde 2004 tendo essa participação. Em 2024, houve um aumento de 11,4% na geração termoelétrica. Então, no último ano, nós tivemos uma geração maior, não que aumentou a capacidade instalada, mas sim que gerou mais as termoelétricas. A geração solar fotovoltaica total cresceu a 39% no seu último ano, de 2023 a 2024, e sua capacidade instalada expandiu 28%. A geração eólica cresceu 12,4% e apenas 20% das emissões totais do Brasil se devem ao setor de energia, valor abaixo da média global, 106%. O que eu quero dizer, toda a nossa energia, toda a nossa matriz primária energética, a gente só utiliza 20% de emissões totais no Brasil, o que também é algo que devemos validar. Agora, falando um pouco mais agora da Europa. Perdão. Eu também consegui essa imagem sobre as fontes de energia, as fontes de eletricidade por cada país. Podemos ver que ela está um pouco desatualizada, mas também ela transmite muito bem a ideia e também da evolução. Podemos ver aqui que é carvão, no norte da Europa, bastante hidrelétrica, como na Áustria também. Temos gás na Grã-Bretanha, na Irlanda, na Itália. Nuclear na França, Hungria, Ucrânia, Finlândia. Eólica na Espanha e óleo diesel aqui na ilha de Cipros. Eu gostaria de destacar que de 2021 a 2023, o total de geração produzida na Alemanha, de geração de carvão, perdão. Geração de carvão produzida na Alemanha reduziu de 34% para 26,6%. Então, aqui já podemos ver que em 2023 só temos 26,6% de carvão e a eólica já está com 27%. Então, a eólica já tem uma produção maior de renováveis e de eólica do que carvão na Alemanha atualmente. Em 2021, a Polônia produziu 23 vezes mais gramas de gás carbônico equivalente por quilowatt-hora do que a Suécia. Então, é um outro ponto. Nós podemos verificar que os países estão na União Europeia, às vezes tem essa divergência de política, né? Então, tem países que são mais ricos, outros não têm tantas condições para fazer tanto investimento, e isso é um grande exemplo, a Polônia com a Suécia. Em 2011, mais que um quarto da eletricidade europeia foi produzida por carvão. Então, nós vamos ver no próximo slide que isso mudou bastante nos últimos anos. Aqui é a geração renovável na Europa em 2024, a geração nuclear e a geração de combustíveis fósseis, né? Que isso que vai entrar gás natural, vai entrar carvão. Então, já vemos que a Europa, deixa eu ver aqui, em 13 anos já evoluiu bastante. Eu vou destacar algumas curiosidades de cada país. França baseia-se sua matriz elétrica majoritariamente na energia nuclear, com mais de 50% da produção. A Itália, Reino Unido e Holanda têm um gás natural como principal fonte elétrica, com destaque para a Itália, com 2%, Holanda, 40%, e Reino Unido, 38%. A Espanha se destaca pela transição energética de 29% de dependência do gás natural entre 2017 a 2021, caiu para 14% em 2022, com a energia eólica assumindo a liderança com 30% de geração. Falando um pouco mais sobre energia renovável e estratégica energética, nós vemos o crescimento de renováveis. 2022 foi o ano recorde de crescimento da capacidade renovável na União Europeia. Foram adicionados mais de 50 gigawatts, o aumento de 52% em relação a 2021. E, em 2023, a aceleração contínua com quase 80 gigawatts adicionados, o dobro do crescimento pré-crise de 2021. Na Europa tem muito essa questão também de pré-crise e pós-crise, devido à Covid, devido à guerra na Ucrânia com a Rússia. Aqui nós podemos ver exatamente o que foi dito aqui, a elevação, essa aqui é a geração, né, a capacidade instalada, mas podemos ver que a geração hidro foi elevando, a geração, aqui a solar foi elevando, cadê a eólica? Não aparece aqui, não aparece aqui, é o wind, tá, foi elevando também, essas duas aqui é hidráulica e eólica. Então, podemos ver essa evolução ao longo dos últimos 3 anos, e o inverso sobre a geração de combustíveis fósseis, né?
que foram reduzindo ao longo do tempo também. Destaque para a solar e fotovoltaica, que foram as principais fontes expandidas. Um ponto importante também vai citar é os planos estratégicos da União Europeia, pós-crise energética. Gás natural, eliminar todas as importações de gás russo até 2023. Petróleo, combater a frota fantasma russa, que burla as sanções. Então, eles têm uma frota que eles vão levando petróleo e evitando as sanções que tem na União Europeia. Então, é tentar combater isso. E a nuclear é restringir importações de urânio e derivados da Rússia. Então, a União Europeia hoje, eles querem cortar praticamente todos os laços que já existiram com a Rússia. Aqui é uma explicação mais detalhada também sobre cada país, de um dia específico, de como é sua geração. Aqui eu pude verificar a França e a Alemanha. Então, na Alemanha, nós podemos ver que ela tem bastante solar, bastante eólica no horário de ponta. Já a França, como foi citado, a nuclear é o que mais se utiliza lá. Então, no horário durante o dia, tem a solar também. A Áustria, com bastante hidrelétrica. E a Dinamarca, com praticamente somente renováveis. Então, podemos ver que os países não são tão distantes. Podemos ver também no início que o tamanho dos países são tamanho de estados do Brasil, mas cada país tem sua especialidade, é mais específico em um tipo de matriz energética, né? Então, o que torna, às vezes, um desafio para um próprio país. Um exemplo é a própria Alemanha, que ela desligou todas as usinas nucleares em 2022, não tem mais nuclear, mas ao lado dela, a França tem nuclear, isso é questão de política e tudo mais, então já entra no outro tema, que é bastante extenso também, né? Política entre os países da União Europeia. Agora, fazer um pequeno paralelo sobre a energia consumida por fonte. Aqui nós vemos as renováveis na União Europeia, eles produzem muito mais, devido nosso país é maior, mas eles têm mais geração, eles possuem mais pessoas vivendo, então é quase 500 milhões de pessoas no total. No Brasil é 212, então realmente precisa de mais energia. Mas eu quero dizer um destaque sobre biocombustível. O Brasil é quase um paralelo com eles, tem um pouco mais que a metade. E hidrelétrica, nós também produzimos quase mais que a metade, sendo apenas um país. E as emissões de carbonos na geração elétrica brasileira. Então, somente o Brasil ele emite 61 quilogramas de carbono por megawatt-hora, enquanto a China, quase 10 vezes mais, a Europa, 5 vezes mais, Europa não, os Estados Unidos, 5 vezes mais, e a Europa, uns 3, 4 vezes mais. Então, um pouco mais que isso. Então, podemos ver que o Brasil realmente é um país que emite pouco carbono. Fala um pouco agora das linhas de transmissão. No Brasil, nós temos um comprimento total de linhas AC, 152 mil quilômetros, e de HVDC, em torno de 19 mil quilômetros. No total, 171.640 quilômetros de rede, só de rede de alta tensão, nesse caso, né? E aqui nós podemos ver as redes HVDC, né? E aqui tem alguns exemplos de razões de ter esses links aqui no Brasil, aí no Brasil. Longas distâncias entre geração e consumo. Temos exemplo aqui de Tucuruí, no Pará. Temos exemplo aqui de Porto Velho. Próprio Itaipu, para chegar aqui todas para chegar no Sudeste, onde tem o maior consumo. Gera menores perdas. Tem uma redução de custos em grande distância. E integração de grandes blocos de energia. Como aqui podemos gerar como 10 gigawatts, um pouco mais de 10 gigawatts aqui, mais 10 gigawatts em Porto Velho. Então, temos esse grande bloco de energia que necessita ser transmitida para a grande parte do consumo do Brasil, que é no Sudeste. Já na Europa, podemos ver aqui a rede europeia ela é muito mais diversificada, muito mais densa comparando com o Brasil. Nós temos linhas AC 311
1.000 quilômetros, cabos AC, que podem ser subterrâneo e submarino, né? Quase 10.000 quilômetros, e cabo de DC, 13.697 quilômetros. Total, 334.790 quilômetros. Quais são as razões de ter HVDC na Europa? Então, tem as altas densidades populacional e restrições ambientais, no qual o HVDC, na Europa, eles têm essa vantagem, por fazer subterrâneo também e tudo mais. Interconexão entre países e ilhas, temos o Nordnet, o North Sea Link, que são esses aqui, esses rosas, são links HVDC entre as ilhas e os países com o continente europeu. Estabilidade entre sistemas não sincronizados, por exemplo, a Ucrânia, ela não é sincronizada com a União Europeia, então não mantém a mesma frequência, né? Mesmo ambos sendo 50 Hz. Integração de renováveis offshore, podemos ver no norte da Europa, no Mar do Norte, nós temos bastante eólica offshore, e esses links HVDC facilitam esse fluxo de potência para o continente. Falar um pouco sobre as expansões das linhas do Brasil, a importância, integração de novas fontes de geração. Como nós podemos ver, tem bastante geração eólica no Brasil, novos projetos estavam sendo feitos. Eu ouvi dizer que esses projetos estão se reduzindo, né, no Nordeste. Eu não sei, já faz 2 anos que eu não trabalho aí, então eu não sei muito bem, mas alguns amigos foram citando que esses projetos foram reduzindo, mas é importante fazer. Atualmente, nós ainda temos bastante geração aqui de renováveis e necessitamos exportar para o Sudeste. Segurança e confiabilidade do sistema, redundância e resiliência, né? O famoso caso N-1, N-2. A redução de perdas técnicas, no caso, otimização, caso você necessite mudar o fluxo de potência de uma região para outra, você tendo mais linhas, você facilita todo esse processo na hora da operação. Atender o crescimento da demanda e integração nacional. Não podemos esquecer que Roraima ela ainda não é interligada com o resto do SIM. Então, essa linha de 500 kV aqui é bastante importante para tornar todos os países, todos os estados interligados. E o projeto aqui de Graça Aranha, Silvânia, também, um link HVDC. Ok, falar um pouco do plano de desenvolvimento de rede da Europa. A ENTSO-E, ela tem esse projeto, que é o TWNDP, no qual nada mais é do que eles têm como foco, sempre a 10 anos à frente, fazer uma expansão da sua rede, né? Então, tem 3 mensagens-chave, né? Que é projeto de infraestrutura existente, atende apenas a parte das necessidades identificadas. São necessários mais projetos e é preciso agir para viabilizar a implementação oportuna de projetos de infraestrutura elétrica, atender às necessidades do sistema, reduz a dependência da geração de energia com alto teor de carbono e exportações de países fora da União Europeia. Até 2040, cada euro investido na rede elétrica se traduz em mais de 2 euros economizados em custo de sistema, beneficiando os cidadãos europeus. Então, é um projeto de médio prazo que eles sempre vão trabalhando para a sua expansão. Então, aqui nós podemos ver como são os projetos de expansão das linhas na Europa. O que é de verde já estão em construção. Então, temos essa conexão aqui com o norte da Alemanha, com a Inglaterra, né? Nós temos com a Itália, e aqui é Macedônia, se não me engano. Temos os planejados, que estão em amarelo, e temos os planejados, mas sem permissão ainda. Então, ainda está um pouco em discussão, né? Tipo, eles já concordaram, mas ainda não permitiram as construções da linha. Essas linhas aqui na Alemanha são bastante importantes devido ao escoamento de geração, que temos aqui das eólicas offshore, no norte da Europa, na Holanda e na Alemanha, para o sul da Europa. E, parecido com o Brasil, o alto consumo da Europa, por exemplo, na Alemanha, é aqui no centro da Europa. Temos aqui Zurique, temos aqui Munique, descendo também para a Itália, temos Milano, temos descendo até a Roma. Então, aqui é grande demanda de consumo na Europa, e a grande geração é no norte. Então,
é um pouco similar com o Brasil, né? Que a geração é no Nordeste e o grande consumo é no Sudeste. E aqui são projetos em consideração, que são, isso também está em paralelo com novos projetos de offshore, de eólica. Então, podemos ver que o maior investimento é bem próximo das eólicas offshore e também das eólicas aqui próximo da Espanha e França. Ok, agora falar um pouco dos desafios que nós temos com esse sistema elétrico, né, com essa rede. Então, no Brasil, posso citar o blackout, que ocorreu em 2023. Eu estava trabalhando nesse dia, então, para mim foi uma oportunidade única de poder trabalhar no blackout. Não são todos que conseguem, né? Ainda bem, imagino ter blackout toda vez, mas eu pude ter essa oportunidade. Então, no dia, aqui não anotei o dia, foi 15 de agosto, nós tivemos uma redução de 22 gigawatts no sistema interligado nacional, no qual iniciou 8h29, 8h31 ocorreu o blackout. Podemos ver aqui por cada região como foi a sua recomposição. Então, podemos ver que no Sudeste e Centro-Oeste foi mais rápido, no Sul também, e com o tempo foi o Nordeste e o Norte na sua recomposição. E aqui o processo de 100%. Começou pelo Sul, depois Sudeste, depois todo o Brasil, em torno de 6 horas. Aqui eu posso demonstrar como foi. O Norte do Brasil ficou realmente sem carga, total blackout. O Nordeste teve regiões como Bahia que foi mais afetadas. E no Sudeste e no Sul foi onde teve menos impacto, mesmo assim, 25% é quase um quarto, né, aqui em Goiás, mas foi menos impactado devido às hidrelétricas, né? Então, como pode dizer, a inércia, né, das unidades, eles auxiliam muito nesse momento de variação de frequência, fluxo e tudo mais, então foi bastante importante ter essas hidrelétricas e termoelétricas para auxiliar tanto na recomposição das cargas que tiveram que ser cortadas, até no auxílio de envio de fluxo, de expansão de fluxo e tudo mais. Então, esse foi o tempo. Como já disse antes, no sul, sudeste foi mais rápido e teve que ter mais paciência para o norte e nordeste. Agora, tá mais... Saiu do forno agora esse blackout, né, na Europa, 2025, onde foi entre a Espanha e Portugal. Teve um corte de 15 gigawatts na parte ibérica da Europa. Então, as oscilações precedentes entre meio-dia e 3, meio-dia e 7, meio-dia e 19, meio-dia e 21, a frequência começou a ter uma oscilada, né? Começou a gerar uma oscilação de frequência na rede deles, sem muita coisa ainda não tem resposta, né? Só trouxe o que são fatos e o que foi realmente divulgado pela INTSOI. Exportações espanholas. Então, na Espanha teve exportação de 1 gigawatt para a França, 2 gigawatts para Portugal e 800 megawatts para Marrocos, né? Tem uma linha conectada para Marrocos, na África. Às 12h32, ocorreu o desligamento de 2,2 gigawatts no sul da Espanha. O que nós sabemos foram duas usinas que desligaram. A frequência caiu para 48 Hz, ativando cortes automáticos em Espanha e em Portugal. Nesse mesmo momento, já ocorreu uma perda de estabilidade das renováveis, no qual cortou 15 gigawatts. O que foi o total, né? Então, logo em seguida, já ocorreu esse blackout. Medida 33, desconexão da interligação AC com a França, e medida 33, o colapso total do sistema ibérico. A restauração teve-se o início, medida 44, então demorou 11 minutos para iniciar a restauração. Não iniciar, né, mas finalizar, pelo menos a primeira linha de conexão entre França e Espanha. A interconexão 13 e 4 entre a linha Marrocos e Espanha foi reenergizada. Na Espanha, o Black Start, as usinas começaram a realizar Black Start às 13h30 e em Portugal foram às 16h11 e 17h26. Eles realizaram Black Start em duas regiões para reiniciar como sistema isolado, né? Então foram iniciando de uma parte de Portugal, outra parte de Portugal, em horário diferente, para poder facilitar na ressincronização.
e religação com a Espanha às 18h36. O fim da restauração toda de suas cargas em Portugal foi meia-noite 22, no dia seguinte, e na Espanha, às 4 da manhã, horário local. Então, basicamente, essa é a minha apresentação. Espero que tenham gostado, espero que tenham somado. Nós podemos iniciar agora a sessão de pergunta e resposta. Sinta-se à vontade. E eu também gostaria de, caso os alunos tenham curiosidade sobre trajetória profissional, sobre também o I3E, a importância, qualquer dúvida também nesse âmbito educacional, trajetória profissional, também sinta-se à vontade a perguntar, que eu acho interessante também. Obrigado, Matheus. Também você pode tomar agora a frente, se puder auxiliar. Oh, maravilha, Igor. Acho que você trouxe aí, principalmente no final aí da apresentação, que o pessoal estava querendo saber, né? Mais informações sobre o apagão. A gente sabe que está meio recente, né? Não existem todas as respostas para todas as perguntas, mas são informações importantes. Eu acredito que o pessoal vai perguntar mais coisas aí. Mas antes de passar para a nossa sessão de perguntas e respostas, queria fazer o registro, né, o registro oficial da palestra. Então, quem puder abrir as câmeras para a gente fazer uma foto bacana, um print legal, aí a gente já passa para as perguntas. Agora, Matheus. Maravilha, Getúlio. Vamos aguardar aí quem puder abrir as câmeras, que a gente já vai fazer o registro. Eu fico feliz aqui de ver uns rostos bem conhecidos aqui. Getúlio, Moira, Eduardo Amaral também, da Quality. Bacana, bastante gente conhecida. Feliz. Então, vou fazer o registro aqui. A gente já passar para a sessão de perguntas. Beleza, pessoal. Podem ficar à vontade aí para perguntar ao Igor o que vocês desejarem. Tá? Ou pode abrir o microfone ou colocar pelo chat. Oi, Matheus. Opa, Matheus? Tem uma pergunta de Getúlio aí que já levantou a mão e tem mais algumas no chat. Acho que vamos começar por Getúlio, pode, que ele já abriu o microfone aí, a gente parte para as outras. Fica à vontade, Getúlio. Vamos lá, Matheus. Eu não teria muito a dizer, mas como você deu um tempo aí para as pessoas se manifestarem e ninguém se manifestou, eu digo, puxa, alguém tem que dizer alguma coisa. Tá? Então, Exato. Primeiro, Igor, eu quero reconhecer como você concatenou bem sua palestra, sua apresentação, tá? Muito bem concatenada e muito bem inteligível para nós outros. Obrigado a Matheus, a Moira, a Bia, enfim, Beatriz, pela organização desse evento. Você, Igor, fez uma referência, fez uma saudação quando do início, basicamente aos estudantes. Você está vendo que eu não tenho bem cara de estudante, não é verdade? Tá. Mas estou sempre presente com essa turma jovem, não só estudantes, como jovens profissionais que estão tocando a coisa de forma muito legal. Tá? Bom, eu tenho uma curiosidade somente, você vai ter possibilidade de responder agora, se há alguma previsão de um relatório que efetivamente apresentem, se não definitivamente, mas probabilidades de causas. Você apresentou agora aí alguns eventos precedentes ao colapso propriamente dito. Tá? Eu acho que essa identificação será muito importante para todo o desdobramento que houve. Então, basicamente, Matheus, se você continuar mantendo contato com o Igor,
para que, ao longo do tempo, sejamos informados do andamento dessas investigações. Muito obrigado, gente. Perfeito, Getúlio. Muito obrigado pela pergunta. As saudações para os estudantes foram só apenas sobre o ponto de curiosidade de trajetória para profissional, mas a pressão foi para todos e obrigado pela pergunta de verdade e pelos elogios. Então, Getúlio, obviamente, as TSOs e tanto a NTSOI estão trabalhando continuamente para isso. Com certeza, a TSO já tem a resposta e já sabe o que aconteceu, provavelmente, mas eu acho que elas querem encontrar não somente a causa, mas também qual seria a sua solução. Um ponto de vista pessoal meu foi falta de inércia, mas é um ponto de vista pessoal. Eu não posso garantir, eu não posso dizer que essa foi a razão, mas a gente vai apresentando, eu queria trazer alguns pontos, só que acaba que eu esqueço, né? Mas obrigado pela pergunta, que eu posso até trazer um ponto interessante. Ao longo da evolução da matriz energética da Europa, nós podemos ver que tudo que gerava inércia, as termoelétricas, foram se reduzindo, foram se cortando, como na Alemanha, não tem mais nuclear, e fomos só focando em renováveis, eólica e solar. E a Espanha foi a que mais fez isso, no ponto estratégico deles. Então, quando você começa a verificar a geração de inércia ao lado leste da Europa e ao lado oeste da Europa, nós vemos uma grande defasagem. Nós vemos que o lado oeste tem mais carga, porém tem mais geração, mas é mais fraca. Ela tem o teu sistema mais delicado devido a isso, mesmo tendo bastante linhas. Então, ele é mais fácil de controlar, questão de tensão, porém muito fraco para fazer o controle de frequência de inércia. De inércia não, de caso de uma ocorrência, né? Esse que é o ponto. De oscilação do sistema. Mas obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Matheus, tem algumas perguntas escritas, né? Tem. Aí, você pode ir lendo para mim? Posso sim. Eu tenho uma pergunta aqui do Homero Henrique. Quer saber se, com a presença de formas diferentes de geração em cada país da Europa, se há uma preocupação dos países com problemas de fluxo de potência entre eles, e se há medidas que são tomadas para evitar esses problemas, né? Esses possíveis problemas. Problema de fluxo de potência entre eles. Como eu já disse bem rapidamente, a União Europeia, eles têm, eles chamam de, como posso dizer isso em português? Regiões de cálculos de capacidade, no qual um país tem que exportar energia para o outro. E tudo isso é limitado, né? Isso também envolve toda a precificação que nós temos na Europa. Então, com certeza, muitos projetos, como eu já demonstrei, de construção de novas linhas, você aumenta essa possibilidade de escoamento de energia de um país para o outro, mas aqui na Europa é algo já normal, sabe? Essa questão de escoamento de um país para o outro, eles não veem como problema, ele já é algo normal, esse ponto, entende? Não sei se eu respondi a pergunta, mas eles com certeza têm esse ponto, perfeito. Ele sinalizou positivamente aí. Então, acho que... Tem mais uma pergunta aqui do Mário Orlando. Ele perguntou quais são as principais diferenças em relação ao pagamento de serviços auxiliares que oferecem as hidrelétricas. RPF, RSF, Blackstart, regulação. Acho que... pronto, ele falou diferença entre Brasil e Europa aí. Essa questão de pagamento de serviços ancilares, ela como cabe a TSO, e eu trabalho numa RCC, é como se eu trabalhasse no Centro Nacional, no Brasil, e quem recebe o pagamento no Brasil de serviços ancilares seria os agentes, né? Uma Enel, uma Light, uma State Grid, não sei. Então, obviamente, eu poderia saber disso, essa informação, mas eu realmente não sei quais são as principais diferenças de como é o pagamento dele. Eu tive essa curiosidade quando eu cheguei, só que é tanta informação, é um sistema totalmente diferente, até na forma de operar, então eu realmente não fui tanto a fundo. Mas eu posso procurar saber e posso te enviar. Eu mando para o Matheus e o Matheus te envia. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Akhenaton também. Ele perguntou se
como é possível desenvolver a rede energética brasileira sem desmatar a floresta amazônica? Eu acredito que ele tem até uma dúvida de como é feito esse desenvolvimento da rede lá na Europa, essa preocupação com o meio ambiente e tal, se você puder dar um... Sim, sim, sim. Um assunto delicado, obviamente, mas, primeiramente, na Amazônia em si, eu acredito que só tem uma linha, que no momento é a mais importante, que é a que conecta com Roraima, né? Então, a maior diferença entre o Brasil e a Europa, nesse caso, é que lá eles não têm, como pode dizer, povo indígena, né? Vivendo ainda na mata. Lá não existe isso. Então, eles literalmente podem criar estratégias de realocamento de floresta, de plantações. Eles falam, ó, vamos tirar aqui, porque é necessário, e vamos realocar para outro lugar. E basicamente isso. Eles criaram também estratégias, por exemplo, não falando sobre linhas, mas falando sobre usinas. A Alemanha desligou uma usina nuclear completamente e reaproveitou o espaço para criar subestações e tudo mais, e outros tipos de usina mais que nuclear não emite carbono, mas para eles é muito perigoso devido ao caso do Japão, né, Fukushima, se não me engano. Então, a forma estratégica é a diferença. Como solucionar isso no Brasil? Aí realmente eu não sei, porque é uma pergunta que tem que ser feita para a sociedade, né? Tirando o ponto que realmente você não tem que, do meu ponto de vista, você vai expulsar um grupo indígena de um ponto A para um ponto B. Isso é ético, isso é moral, é um ponto que tem que ser discutido. Mas questão de plantação, você pode realocar a plantação. Claro que isso muda totalmente o bioma e tudo mais, a flora, a fauna, a flora, a fauna, mas uma solução específica, realmente eu não sei. E qualquer tipo de solução que sai muito do óbvio, ela é muito mais cara. Então, e se é muito mais cara, quem paga somos nós. É a gente, como cidadão, né? Então, é uma questão. Isso já entra mais, acho, num âmbito mais político do que realmente técnico também. Exatamente. Tem outra pergunta aqui do Igor. Ele perguntou: como é que você visualiza a tendência da energia no setor brasileiro nos próximos anos? E acho que ele queria especificar a pergunta dele, mas para o lado de o mercado de como é que a inteligência artificial está sendo aplicada no mercado de energia, se vai ter um impacto na maneira como a gente gera energia, se a influência da inteligência artificial. Você pode repetir o início da pergunta, por favor? Ele perguntou como você visualiza tendências da energia no setor brasileiro nos próximos anos. Olha, ele levantou a mão, se ele quiser falar. Consegue me ouvir? Fala aí. Perdão, interromper. A câmera aqui. Aí. Prazer, pessoal. Sou o Igor. Inclusive, eu trabalho no setor de energia. Eu estou aqui na empresa, no horário de almoço. Minha pergunta era basicamente no sentido de entender como que a IA pode ajudar na geração de energia. Basicamente isso. Acho que complementa a pergunta posterior do João Pedro, que ele perguntou sobre formas de implementar programação na área de sistemas de potência. Se existem exemplos, se você já visualizou isso no mercado, como você visualiza essa tendência, basicamente? Sim. Por sinal, eu iria ter uma resposta muito melhor. Ontem a empresa fez uma palestra sobre inteligência artificial no sistema de potência, no qual eu não pude participar, porque eu estava trabalhando no turno, né? Ainda trabalho em turnos e tudo mais, então não pude participar, todo mundo elogiou. Mas o que eu perguntei para o pessoal que participou, né? E o que eles me passaram é tudo na questão de otimização, né? A inteligência artificial ela pode otimizar e verificar qual seria a melhor metodologia para geração em específico tempo, específico momento. Só que toda metodologia você tem que iniciar com inputs, né? Qual é o foco da sua metodologia? É preço, é eficiência, é segurança e tudo mais. Ao você fazer encontro de todos, você encontra a otimização, né? Então, no meu ponto de vista, é o que você define como importante para otimizar, entende? Mas as PSOs, né, os países já estão utilizando inteligência artificial para solucionar alguns pontos sobre programação,
Como funciona isso, eu não tenho acesso, mas a cada dia o IA está sendo mais utilizado aqui na Europa, entende? Mas também tem uma questão muito... Por outro lado, tem a questão também de segurança, né? Tipo, você está levando informações muito específicas do seu país para um outro programa, então isso tem uma questão muito mais sensível. Então, espero que tenha respondido. Uai, obrigado, Igor. São charás aí, né? Igor para Igor. Tem outra pergunta aqui do João Pereira de Pedro, acredito que seja parecida a resposta. Ele pergunta se existem formas de implementar a programação na área de sistema de potência. Se você puder dar alguns exemplos, né? Implementar a programação. Na verdade, todo o sistema de potência ele é baseado em programação. No Brasil, que eu sei, você tem todo o DCEM, o New Wave, todo tipo de cálculo de fluxo de potência, ele é por metodologias que podem ser aplicadas em programação. Então, são modelos matemáticos que você utiliza para fazer cálculo de fluxo e tudo mais. Então, eu acho que a programação ela é bem interligada com o sistema de potência. Eu, particularmente, eu não sou um muito bom programador, não é meu ponto forte, mas realmente isso é muito interligado, na verdade. Então, eu imagino que sua pergunta é que você estuda programação, você quer aplicar isso no sistema de potência, né? Imagino eu. Então, a minha dica é, você tem vários programas, você pode criar modelos matemáticos, tem o MATLAB, que é um programa, tem o Octave, não lembro mais, faz tempo que eu me formei. Tem o Octave, que é a forma gratuita do MATLAB, e você pode utilizar essa linguagem, modelos matemáticos, linguagem de programação, para realizar essas análises. Então, para mim, está bem interligado. Mesmo não sendo o meu forte, realmente é muito bem conectado essa questão de programação com sistemas de potência. Bacana. Obrigado, João, pela pergunta. Se alguém tiver uma pergunta aí, colocar. Wagner colocou aqui uma pergunta nova. Perguntou como é que funciona a dinâmica dos esquemas especiais de proteção para a separação de sistemas na malha de transmissão na Europa. São considerados pontos estratégicos do sistema como um todo ou está mais voltado a preservar os países, separando os sistemas nas conexões de fronteira para evitar que uma falha se propague de um país para o outro? É o Wagner Tavares, esse eu conheço. Um abraço, meu amigo. Então, Wagner, na Europa, tudo que vai afetar outro país, eles já estão cientes, sabe? Então, é como se... Imagina que vai ter alguma atuação de esquema, sei lá, vou pensar aqui, em Acre, Rondônia. Pode ser afetado. Um lado pode afetar o outro, que estão muito interconectados, sabe? Então, é bastante comum que um esquema especial possa afetar o outro, só que no momento que você está fazendo todo o planejamento para implementar esse esquema de proteção, o outro vai estar ciente, é tudo trabalhado em dupla, sabe? Em dupla não, em conjunto, entende? Um país, o outro país, a NSOI, o RCC, então todo mundo trabalha em conjunto para que, caso ocorra, vai gerar um desligamento. Qual será a solução para poder fazer essa breve recomposição, o ajuste ou o controle de fluxo e tudo mais? Então, entre eles sempre se comunicam. Eu tive a oportunidade de visitar o centro de operação na Alemanha, na Suíça, deixa eu ver aqui. Agora eu vou para Lituânia não, esqueci, Eslovênia. Então, o que eu percebi entre eles é que é muito comum esse contato em tempo real de um país com o outro, até para encontrar uma solução. Aproveitando a sua pergunta, por exemplo, às vezes um país necessita ter uma overload, uma sobrecarga numa linha, e somente um outro país pode solucionar isso, entende? Então, esse contato é muito comum. Então, ele vem desde o momento do SPS, para você programar esses sistemas, até o momento de operação.
bacana. Moira? Oi, Igor, tudo bem? Então, a gente já teve várias perguntas técnicas, né? Até algumas dúvidas minhas já foram respondidas também. E aí eu queria puxar para um lado mais profissional, né? Sim. E saber como que sua participação no I3E ao longo da graduação ajudou você a, enfim, trabalhar em grandes empresas como a ANS, essa empresa da Alemanha que você está agora, essa transição também de carreira, né? Porque eu sei que não deve ser fácil você sair do Brasil para ir para outro país que fala um idioma completamente diferente para trabalhar na área técnica. Como é que foi isso? E como que sua experiência no I3E te ajudou nessa transição? Perfeito, perfeito. Na questão, eu estava na graduação, eu sentia que eu tinha uma experiência para compartilhar. Esse era o meu primeiro objetivo. Eu trabalhava na Light como operador. Acho que o áudio do Wagner está aberto. Deixa eu... Então, eu trabalhava como técnico, né, mas na operação, no centro de controle, e eu queria compartilhar essa minha experiência. Então, foi aí que eu entrei no I3E e fui entendendo de como funcionava toda a entidade, todo o grupo, né, toda a instituição. E eu fui gostando de compartilhar, de conversar com os professores, de poder criar na área acadêmica um pouco mais de proximidade com o mercado de trabalho, sabe? Que eu sinto que tem um grande gap, eu acho, em geral, né, no mundo acadêmico, com o mundo profissional, às vezes, ainda mais para os alunos. Quando você é um pesquisador, você até tem um pequeno contato com as empresas, mas quando você é um aluno, não tem tanto esse contato. E eu via isso até na sala de aula, os professores explicando, da minha forma de pensar também. Então, esse foi o grande ponto de eu entrar no I3E e galgando até ser vice-presidente, presidente e tudo mais. Agora, o que isso me auxiliou? Isso me auxiliou na minha comunicação, de como eu também entender o próximo, sabe? De eu ver os limites e as qualidades de cada pessoa, como eu estava liderando o grupo, né? Então, eu podia ver o que cada um podia desenvolver e tudo mais. E esses pequenos soft skills, né, foram evoluindo ao ponto de eu sempre conseguir implementar um pouco de cada coisa que aprendi nas empresas que eu trabalho, entende? Então, para mim, o grande momento que eu vi que o I3E era importante na minha vida foi quando eu saí da Light e fui para trabalhar com gasodutos, né, operando gasodutos. E na entrevista eu só utilizei cases do I3E. Eu não utilizei cases da minha experiência profissional. Eu só utilizei do I3E. E o case que eu utilizei foi um evento. A gente tem o I3E Day. Aí foi algo assim, tipo, se não me engano. Era o aniversário do I3E na UERJ, na faculdade, né? E a gente fez um evento grande, com patrocínio, com tudo mais. Então, é isso. Enquanto os outros profissionais, lá, 30 profissionais, estavam trazendo experiências profissionais, eu trouxe uma experiência acadêmica e eu fui aprovado. Então, foi aí que eu vi. Realmente, o que eu faço tem um ponto diferente, sabe? Então, acho que eu espero que tenha respondido a sua pergunta. E sobre a transição de carreira não, de país, né? Eu nunca sonhei em morar na Europa, mas eu achei que seria uma boa oportunidade. Então, foi uma decisão difícil sair do ONS. Para mim, é uma das melhores empresas a se trabalhar no Brasil, no setor de potência, né? Então, eu sou engenheiro do ONS, decidi sair para ser engenheiro aqui fora. Foi um desafio, mas eu acho que valeu a pena. Respondido, obrigada. Pode falar, Getúlio. Ô, Igor, eu já fiz uma pergunta, mas, de qualquer forma, depois que você mais fala, tem uma curiosidade. Suponhamos você retornando ao Brasil, o que é que você gostaria de estar fazendo? Ok. Em um pensamento a muito longo prazo, vamos jogar aqui uns 20, 30 anos, eu gostaria de ser professor, então é um ponto que eu gostaria. Não é que eu não gosto de fazer pesquisa, para ser bem sincero, toda a minha trajetória foi na indústria, né? Então acaba que a gente tem caminhos a se escolher, eu escolhi muito o caminho da indústria, então essa questão de ser pesquisador e tudo mais nunca foi de grande interesse da minha parte, mas eu quero compartilhar minha experiência, sabe? Então esse é o grande ponto. Se no futuro
a parte educacional mudar e eu possa compartilhar minha experiência sem ser um professor, pode ser um caminho. Mas se fosse para atuar, eu gostaria também de... Eu estou com meus 30 anos agora, com 40 anos eu gostaria de poder trazer minha experiência também para o mercado de trabalho, para empresas no qual não tem pessoas... Eu sinto que não tem pessoas que passou por essas experiências. Então, eu gostaria de trabalhar numa ANEEL, numa EPE, se for aqui na Europa, mantendo, quero trabalhar numa ENTSO-I, esses que são os meus focos, sabe? Então, basicamente isso. Valeu pela pergunta. Que bacana aí. Igor, eu também tenho umas perguntas aqui que eu vou aproveitar e fazer, aproveito que vai ser rapidinho. A primeira pergunta que eu tinha é como é que você falou na sua apresentação, né, na guerra da Ucrânia com a Rússia, como é que esse conflito aí afetou aí a segurança energética assim, na Europa? Como é que vocês sentiram isso? Então, tudo se resume a preço. Então, quando você não solicita para a população economizar, como foi feito o racionamento do apagão de 2001, você literalmente eleva o preço, porque é livre mercado, né? Então, eles elevaram o preço do gás, né? Que foi o grande vilão aqui da história, a questão do gás. Elevou muito, as pessoas reduziram mais o consumo, então foi assim que foi feito o controle do gás, no caso, com essa crise de guerra, né? Então, mas foram momentos realmente, aqui o preço de energia, o preço do gás, tudo ficou 3 vezes mais caro, basicamente isso, 3, 4 vezes mais caro. Então foi assim que foi afetado o lado do oeste europeu devido a essa guerra, né? Então, é basicamente isso. Porque eles puderam comprar de outros países esse gás e tudo mais. Você pode comprar gás de forma liquefeita, então você pode trazer em grandes navios, em forma líquida, e você transforma novamente gasosa para utilizar. Só que é muito mais caro. Então, esse que foi a solução e isso que foi o impacto aqui disso. Bacana. Outra pergunta que eu tinha você é privilegiado, né? Você passou por um blackout aqui no Brasil, em 2023, e também vivenciou esse aí da Europa, foi em abril. Aí minha dúvida como é que você compara o nível de resiliência das redes Brasil e Europa, nível de resiliência dos operadores, das distribuidoras, né? Para resolver o problema, assim, né? Para identificar e resolver o problema. Ok, boa pergunta. Entendi. Primeiramente, primeiro tem que saber. Depois eu posso responder a questão de resiliência, como funciona, mas a causa. Por exemplo, no Brasil, a causa do blackout de 2023 foram a parametrização incorreta das eólicas no Nordeste. Então, toda a informação de potência reativa estava incorreta. Então, quando o pessoal do planejamento estava fazendo toda a programação para fazer o controle de tensão, tudo estava incorreto desde sempre, porque as empresas fizeram essa parametração incorreta. Então, as informações que o INES tinha estavam incorretas. E o segundo ponto foi má parametrização de relé, também da primeira linha que desligou. Ela não deveria ter sido desligada e ela desligou. Claro, desligou uma linha. Uma chuva pode desligar uma linha. Então, não é a grande causa. Mas acredito que esse foi o ponto no Brasil, devido à má parametração das eólicas e solares, se não me engano, de formação também, né? Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na Europa, como eles trabalham para fazer esse restabelecimento? Olha, eu acho que a mente de um operador de tempo real é igual em todo mundo. Eu conheci operador de tempo real na Áustria, na Alemanha, em Portugal, e todos eles têm a mesma visão, sabe? De como realizar essa operação, entende? Então, claro, tem um modo de operar no modo normal, né? Operação normal, que não tem nenhum defeito, cada um pode operar de uma forma diferente. Vai ter gente que vai querer ser mais conservador e sempre elevar a geração, controlar a frequência por mínimo detalhe. O outro fala, quando estiver próximo de um problema, eu tomo ação. Cada um tem a sua forma de operar.
Mas no momento de uma ocorrência, acho que todos eles são muito bem treinados para fazer o restabelecimento. Eu mesmo não trabalho em tempo real mais, mas em julho eu vou viajar, fazer um treinamento de 3 dias com cada um dos TSO sobre restauração. Então, toda a equipe faz sempre treinamentos e tudo mais. E na Europa tem mais dinheiro, então tem mais soluções. Esse é um ponto de vista, sabe? Tem sempre mais opções para você agilizar tudo isso. Aqui tem banco de, como é, storage, armazenamento de energia, também utiliza as usinas hidrelétricas, são utilizadas como bomba, né? Eu esqueço em português com as palavras agora, mas utilizar usina reversível. Usina reversível. Então tem estratégias que no Brasil podem começar a ser implementadas agora nos últimos anos, lá já estão uns 10 anos já, entende? Então já torna tudo mais fácil. Bacana, obrigado. Tem uma pergunta do Luigi aqui, Uhum. que tem uma curiosidade mais voltada para a área profissional. Quando você foi para a Europa, como foi o processo de validação de engenheiro? Teve muitas etapas, exigências. Você está começando a pensar no futuro e queria entender melhor o processo. Então, como ocorreu? Primeiramente, foi a empresa que me convidou aí, né? Eu fui convidado a participar do processo. Então, foi mais facilitado. Eu vim como Blue Card. Blue Card na Europa é uma opção de você ingressar como um profissional qualificado. Então, você pula algumas etapas. E você tem mais vantagens também sobre isso. Então, essa foi a grande diferença. Sobre documentação, nós temos que mandar todo o documento para a BIM, que chama, aqui na Europa, da Alemanha, não sei especificamente, mas eles validam seu diploma, e foi basicamente isso. Eles validaram, verificaram que estava tudo certo, e foi. Não teve nenhuma demora. A Alemanha acho que é um dos países mais burocráticos que eu já conheci. Então é isso. Tipo assim, foi tudo tranquilo, sabe? Mas tudo tranquilo, demorando. Então, não foi um tão desafio assim a questão de documentação. Só tinha que traduzir tudo para o inglês, né? Só isso. No cartório também. Uma parabenização aqui do grupo, né? Falando, posso ter prestígio, pois alguém trazer um grande conhecimento, é muito bom ver sua visão e passar essa experiência para as outras pessoas. Te parabenizando aí pela. Obrigado. Eu tinha uma pergunta aqui, mas agora mais para finalizar. Uhum. Aí já pode emendar as duas, né? Quais ferramentas vocês usam aí para fazer esses estudos de fluxo, estabilidade, na Europa? Aqui a gente tem as ferramentas do CEPEL, né? São as mais famosas. Quais são os equivalentes aí na Europa? Já para encaminhar a finalização, dicas que você dá, né, de preparação profissional, assim, com as características para conseguir trabalhar bem. Perfeito. A sua aí na Europa. Ok. Primeiramente, sobre a pergunta sobre as ferramentas, tem uma empresa chamada Unicorn, você pode procurar sobre ela. É uma empresa que ela produz ferramentas para os países, para TSOs e tudo mais. Mas cada país pode utilizar uma ferramenta própria, então cabe da política, sabe? Unicorn, como unicórnio, mas em inglês. Unicorn. E basicamente esse é o grande provedor, é o que a gente utiliza também para fazer todo o cálculo de fluxo de potência e tudo mais. Então, ela que nos auxilia. Ok, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre questão profissional. Eu sei que agora vocês que estão na universidade vivem uma outra era. É engraçado isso, né? O Getúlio pode dizer isso, que já viu muitas eras, imagino. Então, eu lembro um professor meu, que ele sempre falava, eu tinha que estudar engenharia com livro em alemão, porque não tinha outras opções. Para aquele tema, era um livro alemão. Eu cheguei, já tinha o acesso ao computador e à internet. Vocês agora têm chat GPT. Nossa, não sei falar mais. Chat GPT. Chat GPT.
Então, cada era vai mudando, então, mas eu acho que o básico, desde, sei lá, 100 anos atrás até hoje, o que não mudou, idioma. Aprenda a falar um ou mais dois idiomas. E nunca é tarde. Eu comecei a falar inglês, a estudar inglês com 19 anos. Comecei a estudar. Então, eu não sabia nada de inglês, todo mundo que sabia. Eu vi que na universidade eu ia precisar de inglês. Eu ingressei na faculdade com 21 anos. Então, eu não comecei com 18. Eu aprendi inglês com 19, até os 20, ingressei com 21 e fui me formar com 27, sabe? Me formei faz 3 anos atrás. Em 3 anos, eu fui para a UNIES e vim para a Europa. Então, o que eu tive que fazer, aprendi inglês. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas, sabe? Tipo, eu em 5 anos juntei todo o meu dinheiro, fiz 1 mês de intercâmbio no Canadá, foi o que fiz para eu melhorar meu listening e meu speaking, foi o processo. E na hora da entrevista, se prepare sempre. Então, seja conservador nisso. Imagina que tudo do pior pode acontecer, as piores perguntas, tudo mais. Eu sempre fiz comigo. Eu sempre utilizei meus amigos para me auxiliarem. Eu ligo para meu amigo e falo: olha, você vai simular uma entrevista comigo, eu vou te dar essas perguntas, você me faz essas perguntas. Isso que eu faço. E eles só repetem: eu já tenho tudo e eu quero sentir como eu falo. Se eu gaguejo, se eu controlo minha ansiedade, se não controlo, tudo isso. E eu vou melhorando. Isso eu fiz em inglês. Eu paguei uma professora, ela não sabia nada sobre sistema elétrico. Eu falei: olha, provavelmente vão perguntar sobre isso. Me pergunte isso em inglês e eu tenho que tentar te responder. E é isso. E eu pedi para ela, tipo, o que eu falar de incorreto, você me diz para eu corrigir. Por exemplo, eu falava muito que era control, em vez de ser control. Então, essas pequenas, olha, você fala, a entonação está incorreta aqui. Eu anotava e melhorava na hora da entrevista. Então, a preparação. Primeiramente, preparação. Segundo ponto, idioma. Aprenda o inglês. E não tenha medo de falar errado. Tipo, meu primeiro meses na Alemanha, eu achava que não era capaz, porque o meu inglês era horrível. Simplesmente horrível. Então, não horrível, né? Não posso dizer que era horrível. Mas eu não conseguia me expressar como deveria. Esse que é o ponto. Então, hoje eu falo fluente. Tenho meus amigos, tenho pouco amigo brasileiro. A maioria deles é de outros países, né? Tipo, daqui da Europa. Aprendi espanhol em 2 anos, porque eu tenho muito amigo latino. Eles não se importam, só falam espanhol comigo. Aprendi espanhol. Agora tô aprendendo alemão. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que o idioma, claro que você está no local, isso melhora muito, mas dá o primeiro passo. Porque se você não dá o primeiro passo, você nunca vai sair do lugar. Você tem que dar o primeiro passo para abrir as portas para você continuar caminhando. Esse é o meu ponto de vista. Também não ter medo, porque se eu tivesse medo, eu estaria no NS agora, eu não estaria mal, estaria muito bem, mas eu não teria a experiência de vida que eu estou tendo. Eu posso falar hoje 4 idiomas, quase indo para o quinto daqui a pouco. E não é algo que eu me importava muito, mas é algo legal, sabe? Socializar em outro idioma. Visitar países, tipo, eu já visitei, só aqui na Europa, visitei, sei lá, 17 países, e eu tô indo terça-feira pro Japão, então são coisas que do Brasil é muito difícil você fazer, tirar férias, organizar e tudo mais. Aqui na Europa tem essa mais qualidade de vida, sabe? Agora, curso, eu tenho muito amigo meu que ele fala: eu fiz a faculdade, mas tá, o que mais você fez? Fiz a faculdade. Mas que curso você fez? Não, na faculdade. Poxa, eu fiz mais de 50 cursos online enquanto eu era estudante. Eu ia no site da ABB, eu não sabia que eu ia trabalhar com proteção ou não. ABB, fazia curso gratuito, fazia curso pago barato, R$ 50, sabe? Fazia curso da CEPEL de graça, curso que tem no sistema do Gov, fazia todos os cursos possíveis que eu tivesse acesso, para eu ter o mínimo de conhecimento, sabe? Então, e é isso que te destaca, porque, tipo, e não é muita coisa, tipo assim, claro que abri mão de muita coisa, assim, quando eu era estudante, né, porque eu estudava, trabalhava, não tinha muito tempo, mas, tal, acho que tá pago hoje. Então, acho que vale a pena. Que bacana, viu, Igor? Que experiência sensacional. Eu acho que nosso público aqui já está mais reduzido que o horário do almoço no Brasil, mas acho que esse bastante respostas. Dever novamente meu também. Só da Reis aqui, leva a sua mão, se quiser falar. Pode falar. Oi, boa tarde. Meu nome é diferente, sou de outra conta. Então, tem muito a ver com
a questão da engenharia elétrica, mas é mais uma curiosidade. Queria saber sobre a perspectiva de um engenheiro ambiental atuando no setor elétrico aí com vocês. Vocês têm muita contato com esse tipo de engenheiro ambiental, sanitarista, no caso ambiental, né? Me perdoe, mas eu não consegui entender a pergunta. Acho que eu tenho um áudio de fundo. Eu não sei. Exato. Tem um áudio de fundo e tá um pouco baixo também sua voz. Se puder repetir, por favor. Peraí que eu vou tirando de voz. Tá bom. Sim. Melhorou. Mas mutou, né? Então. Tá mudo agora. Vê se agora melhorou. Perfeitamente, pode falar. Melhorou? Então, boa tarde. É que eu queria saber Muito. sobre a perspectiva de um engenheiro ambiental atuando no setor elétrico aí com vocês no exterior. Vocês fazem essa atuação Perfeito. com esse engenheiro elétrico, como é que é nessa questão voltado mais à área de meio ambiente? Ok, perfeito. Só muta, faz um retorno. Ok, perfeito. Então, eu sei que a parte aqui na questão ambiental é um mercado muito forte. Tem países que são melhores, como a França, tem uma luta maior sobre questão ambiental do que outros países, mas a Alemanha tem esse ponto importante. Toda empresa necessita de uma engenharia ambiental no setor elétrico, de construção. Toda a base, né, da questão de engenharia necessita de um profissional de engenharia ambiental, ao meu ponto de vista. Então, aqui é muito forte. Aqui na Europa tem uma vantagem. As pessoas, elas não têm tanto profissional no mercado, sabe? Falta profissional. Por isso que eles procuram na Índia, no Brasil, na América Latina, em geral. Então, tem espaço, tem mercado. Falar o idioma do país que você quer é um auxilia. Então, o básico é o inglês, porque todo mundo fala inglês aqui. Então, desde criança, todos falam inglês. Então, você pode iniciar com inglês, mas se você tem um país que você deseja mais, é bom você falar o segundo idioma. Eu não sei falar alemão, estou aprendendo ainda. Então, o que torna mais fácil, você sempre poder encontrar outro emprego, outro trabalho, ou algo melhor. Países mais frios, as pessoas não gostam de ir, então tem mais oportunidade na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, porque são mais frios que os outros. Então, quem é da Europa não gosta de trabalhar lá, e quem está lá não gosta, continua vivendo lá. Então, pode ser uma porta de entrada, se você tem esse desejo. E mercado tem, entende? Mercado tem de verdade. Aqui não é igual. Aqui é muito difícil alguém sair da universidade e não ter um trabalho. Não é como no Brasil, que você tem uma disputa para entrar na faculdade, uma disputa para sair da faculdade, uma disputa para iniciar a carreira. Então, é mais complicado. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Respondeu sim, obrigada. Muito obrigado. Eu estou vendo o nome do Renewable Energy Schools. Eu não acho que você não se apresentou, né? Mas, enfim. Obrigado pela pergunta. Agradecer aí também pela resposta. E se ninguém tiver mais perguntas, a gente já pode encaminhar aqui para a finalização. Novamente agradecer a Igor pela disponibilidade. Acho que aí já está perto das 7h30 da noite, né, Igor? Não, aqui tá 5h30. 5h30, né? Agradecer a Igor pela oportunidade de trazer, né, os conhecimentos de uma pessoa que está aí na Europa, lida com tantos desafios que são diferentes, mas alguns são em comum com o que a gente encontra aqui no Brasil. Então, foi um prazer contar com sua colaboração aqui nas nossas atividades. Agradecer a PES Rio, a PES Minas pelo apoio, a PES SYP da R9, representada por Moira aí. Também agradecer a todos vocês pelo apoio na organização. E se você quiser dar as considerações finais aí, fica à vontade. Isso, novamente agradecer aí. Não, perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite. Desculpa pela demora de fazer essa apresentação. Eu sei que demorou bastante, mas é sempre um prazer compartilhar
Se quiserem chamar para outro tema, podemos conversar também, sempre é um prazer. Sobre o I3E em geral, eles é um momento bom da sua vida, é bastante coisa para fazer, eu sei que é um desafio, mas continuem fazendo isso. Eu acho que será importante para o futuro de vocês. Eu sei que às vezes desanima, tem pessoas que não estão no mesmo ritmo que vocês, eu sei disso. Isso aí vai definir a trajetória de cada um, sabe? Mas mantenha esse trabalho, foi um prazer, de coração, poder compartilhar isso. E acho que é basicamente isso. Obrigado por todos que vieram, que eu sei que todos a maioria já saiu, mas quem permaneceu, obrigado. E foi um prazer, de verdade. Ok, novamente obrigado. E agradecer a Jefferson também, né, que me passou o seu Oh, contato. não, Gerson, O grande Jefferson, trabalhei com ele. que depois eu vou mandar o vídeo para ele falar Pode mandar. que Pode a mandar. apresentação foi incrível. Manda um Tá abraço ok, pra ele também. Igor? Valeu. Um abraço, gente. Bom almoço aqui, né? Para Igor, daqui a pouco já é boa noite. É. Mas é isso, gente. Um abraço. Muito obrigado pela presença de vocês. E é isso. Vamos nos ver novamente nas próximas atividades aí da PES do Brasil. Forte abraço. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal.